Aqui no Brasil, a gente usa o real. Agora, imagina que você decide passar umas férias na Argentina, que usa o peso, e quando vai trocar os seus reais por pesos argentinos, descobre que R$1 vale mais de 100 pesos argentinos. Então, você decide passar uns dias lá na Itália, que usa o euro, e descobre que R$1 vale só alguns centavos de euro. Depois, você começa a planejar uma viagem para o Japão, e descobre que R$1 vale mais de 20 ienes. Mas por que o dinheiro de outros países tem valores diferentes? E por que as cotações do câmbio ficam mudando a cada segundo? Nesse vídeo, a gente vai entender melhor sobre moedas, taxas de câmbio e por que o dinheiro de outros países tem valores tão diferentes. Antes de falar sobre os motivos por trás dessa diferença nos valores, a gente precisa dar uma olhada rapidinho na história recente do dinheiro. Por muito tempo, o dinheiro estava diretamente ligado com metais preciosos, principalmente com o ouro. Essa prática ficou conhecida como o padrão ouro, onde o dinheiro era lastreado em ouro. Por exemplo, cada dólar americano, antigamente, era ligado diretamente a uma quantia fixa de ouro. Ou seja, o país só podia imprimir o dinheiro equivalente ao montante de ouro que ele tinha nas suas reservas. Isso ajudava a manter a taxa de câmbio estável, porque o governo não podia imprimir mais dinheiro sem antes ter mais ouro nas suas reservas. Mas em 1971, o então presidente americano Richard Nixon suspendeu temporariamente o padrão ouro. Principalmente durante guerras e crises econômicas, ficava muito difícil ter ouro suficiente para imprimir todo o dinheiro que os governos achavam necessário. E depois que o governo se acostumou a imprimir dinheiro à vontade, foi um caminho sem volta, e a suspensão temporária se tornou permanente. Hoje, todos os países já deixaram o padrão ouro para trás e passaram a usar um sistema chamado de dinheiro fiduciário. O dinheiro fiduciário é basicamente um pedaço de papel que só tem valor porque o governo diz que tem e porque as pessoas acreditam. Como ele não tem lastro em ouro ou em qualquer outra coisa, o valor depende totalmente da oferta e da demanda. Se muita gente quer aquele dinheiro, eles competem para comprar ele e o preço sobe. Mas se pouca gente quer aquele dinheiro, o valor cai. Por isso, as moedas de países com economias mais fortes, como os Estados Unidos, valem mais. Porque tem mais gente querendo dólares, já que eles estão atrelados a uma economia forte e estável. Enquanto isso, nos países com economias mais fracas ou quebradas, como a Venezuela, a moeda vale cada vez menos, porque ninguém quer ela, nem mesmo os venezuelanos. Agora vamos ver os 4 principais fatores que afetam a oferta e demanda pela moeda de um país, e como eles influenciam nos preços. O primeiro fator é a inflação. Inflação é basicamente quando o dinheiro começa a perder valor. De forma geral, isso acontece quando a quantidade de dinheiro circulando na economia é maior do que a quantidade de produtos e serviços disponíveis no mercado, e então os preços precisam ser ajustados para cima. Essa situação pode acontecer por diversos motivos, mas esse não é o tema do vídeo, então não vamos entrar em detalhes agora. Quando um país tem uma inflação alta, o valor da moeda cai em comparação com moedas de outros países onde a inflação está menor. Isso acontece porque ninguém quer ficar com uma moeda que está tendo seu valor corroído pela inflação do país. Um exemplo extremo dessa situação aconteceu no Zimbábue. No final dos anos 80, o dólar do Zimbábue chegou a valer mais do que o dólar americano. Isso aconteceu porque o país tinha estabilidade econômica e um setor agrícola muito forte. Mas essa prosperidade começou a ruir na década de 90, porque o governo começou a implantar políticas desastrosas, como uma reforma agrária que quebrou a produção agrícola do país, e com a impressão desenfreada de dinheiro para cobrir os gastos públicos. A consequência foi que a economia do Zimbábue mergulhou numa hiperinflação sem precedentes. A inflação atingiu níveis tão extremos que o governo começou a imprimir notas de trilhões de dólares zimbabuanos. O que não adiantou nada, porque rapidamente essas notas perdiam todo o seu valor. Em 2009, eles decidiram abandonar a própria moeda e passaram a usar o dólar americano e outras moedas estrangeiras para finalmente conseguir estabilizar a economia. O segundo fator é a taxa de juros. Talvez você já tenha ouvido falar da taxa de juros ou taxa Selic, mas não entendeu direito por que ela é tão importante.
A taxa de juros é basicamente um percentual que define o custo de pegar dinheiro emprestado. Por exemplo, se você pega emprestado R$100 a uma taxa de juros de 10%, vai precisar pagar de volta R$100 e mais R$10 de juros. Normalmente, os bancos centrais dos países são os responsáveis por definir a taxa de juros. Aqui no Brasil, a gente tem o Copom, o Comitê de Política Monetária, que é o órgão do Banco Central responsável por definir, a cada 45 dias, a taxa de juros da economia. Quando um país tem uma taxa de juros mais alta em relação aos outros, isso significa um retorno maior para um dos tipos mais seguros de investimento, emprestar dinheiro para o governo. Isso atrai investidores estrangeiros, que precisam comprar a moeda do país para conseguir investir nele. Esse aumento na demanda pela moeda faz o valor dela subir, porque agora tem mais gente querendo comprar ela. Já quando a taxa de juros é muito baixa, os investidores estrangeiros não vão se interessar em investir no país, porque eles conseguem retornos maiores nos países onde a taxa de juros está mais alta. Com a demanda pela moeda diminuindo, o valor dela cai. Mas aí você pode pensar, então é só a gente aumentar a taxa de juros, isso vai atrair investidores estrangeiros e o real vai se valorizar. Mas não é bem assim. Como a gente já viu, a taxa de juros é o custo para emprestar dinheiro. Uma taxa de juros alta também significa que fica mais caro para as pessoas e para as empresas do país pegarem dinheiro emprestado. E isso tem um impacto direto. Se pegar dinheiro emprestado se torna muito caro, menos pessoas vão ter condições de pegar dinheiro emprestado para usar em atividades que fazem a economia girar, como, por exemplo, abrir novas empresas, gerar vagas de emprego, comprar uma casa, comprar um carro, entre outros. Isso desacelera a economia e pode aumentar a taxa de desemprego. É por isso que o Banco Central precisa aumentar e diminuir a taxa de juros de acordo com a situação atual do país. Se a inflação está alta, o Banco Central normalmente aumenta a taxa de juros para desacelerar o consumo e controlar a inflação. Já quando a inflação está controlada, normalmente a taxa de juros é diminuída para começar a reaquecer a economia. O terceiro fator é a situação econômica e investimento estrangeiro. Quando a China abriu o mercado para investimentos estrangeiros no final dos anos 70, muitas empresas de fora começaram a abrir fábricas por lá. Essas empresas precisaram comprar a moeda chinesa, porque precisavam pagar pelos terrenos, construir as fábricas, pagar os empregados, entre outras despesas. Isso aumentou bastante a demanda pela moeda chinesa e fez ela se valorizar muito. É por isso que muitos países tentam se tornar mais atrativos para investidores estrangeiros. Alguns até oferecem benefícios fiscais para as empresas que decidirem abrir negócios no país. Mas os investidores estrangeiros não investem em qualquer lugar. Eles procuram países com um cenário político mais previsível, segurança jurídica e uma economia estável. Os investidores precisam de regras e leis consistentes para se sentirem seguros quando investem no país. Se o governo muda as leis constantemente, as empresas e investidores estrangeiros ficam inseguros e menos dispostos a investir lá. Um exemplo negativo disso foi durante o governo do Hugo Chávez na Venezuela, quando o setor de petróleo foi nacionalizado. Empresas internacionais, como a ExxonMobil, tiveram suas operações simplesmente tomadas pelo governo venezuelano. Esse tipo de ação gera uma onda de desconfiança entre os investidores estrangeiros e desencoraja novos investimentos. Afinal, ninguém quer investir em um país onde o governo pode, de uma hora para outra, decidir que os ativos e as operações da sua empresa agora pertencem a ele. Outros cenários que preocupam os investidores são quando o país tem uma dívida muito alta ou fora de controle, uma inflação muito alta ou problemas econômicos frequentes. Por outro lado, a estabilidade econômica e política é um ponto positivo. Países com uma economia forte, desemprego baixo e políticas fiscais sólidas são muito mais atrativas para investimentos estrangeiros. Isso aumenta a demanda pela moeda e, como a gente já viu, fortalece o valor dela. O quarto fator é a balança comercial. Quando o México exporta carros para outros países, esses países precisam comprar pesos mexicanos para pagar pelos carros, e isso aumenta a demanda pela moeda mexicana. O mesmo acontece quando o Brasil exporta soja para outros países. Eles precisam comprar reais para pagar pela soja, e isso aumenta a demanda pelo real, valorizando a nossa moeda.
A balança comercial é basicamente a diferença entre exportações e importações de um país. Quando um país exporta mais do que importa, ele tem um superávit comercial. Um superávit geralmente vai ajudar a fortalecer a moeda. Já quando um país importa mais do que exporta, ele tem um déficit comercial, o que pode causar a desvalorização da moeda. É por isso que os países sempre buscam exportar mais do que importar, já que isso ajuda a aumentar a demanda pela moeda local. Então, resumindo, desde que o padrão ouro ficou para trás e os governos passaram a usar o sistema de dinheiro fiduciário, o valor de cada moeda é definido pela oferta e demanda por ela. E os 4 principais fatores que influenciam essa oferta e demanda são: a inflação, porque quando a inflação corrói o valor da moeda, ela se torna menos atrativa e a demanda por ela diminui; a taxa de juros, porque é ela que define se vale a pena para investidores estrangeiros emprestarem dinheiro para o governo do país; a situação econômica e investimento estrangeiro, porque instabilidade econômica ou política vai afastar investidores estrangeiros, reduzindo a demanda pela moeda local; e a balança comercial, porque quando o país faz mais exportações do que importações, ajuda a aumentar a demanda pela moeda. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse.